Boa noite a todas e a todos. A gente dá início agora ao evento de lançamento virtual do Guia Animal Não Humano Presente, editado pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna. Eu sou a Thaís Dutra, jornalista do Ministério Público de Minas, e em nome da instituição, eu já agradeço a participação de todo mundo que está aqui, que tem esse interesse e a disponibilidade de vir discutir com a gente um tema tão importante para todos nós e para o planeta. O Guia Animal Não Humano Presente foi escrito pela doutora e mestre em educação pelo FMG, Aleluia Eren Teixeira, que é também diretora do Colégio Santo Agostinho, Unidade Contagem, e líder da sociedade, e líder de sustentabilidade da Sociedade Inteligência e Coração. A publicação conta com o importante apoio do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINDEP-MG, da Associação Regional de Proteção Ambiental, ARPA, e da ONG Rock Bicho. Nessa noite, a gente vai ouvir a autora do guia, a Aleluia, e ao final a gente vai ter também um espaço para que ela responda algumas perguntas. Além da Aleluia, participam desse evento a coordenadora estadual de defesa da fauna do Ministério Público de Minas Gerais, promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, o promotor de justiça da 15ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural de Belo Horizonte, promotor Júlio César Luciano, a presidente do SINEP-MG, Zuleika Reis Ávila, o capitão José Fernandes de Paula da APA e a diretora da ONG Rock Bicho, Eliana Malta. Bom, a estrutura desse evento vai ser a seguinte: a gente vai começar com uma fala do promotor Júlio César. Na sequência, a gente vai ouvir a Zuleika Ávila, do SINEP. Depois, a promotora Luciana Imaculada vai falar um pouco para a gente sobre a importância da educação humanitária para a proteção da fauna. E então, a gente vai ouvir a professora e autora do guia Aleluia. Teremos espaço para algumas perguntas. Então, o capitão Fernandes falará e também, no encerramento, a Eliana da ONG Rock Bicho. Então, aproveito e já passo a palavra para a promotora de justiça, Luciana Imaculada. Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, eu sou promotora de justiça, coordenadora estadual de defesa da fauna, e vou falar em breves palavras, né, para trazer uma contextualização da origem desse guia, né, como surgiu essa necessidade. Eu trouxe alguns slides que eu gostaria de compartilhar com todos, para que eu possa apresentar quem somos, né? E também gostaria de saber se a minha tela está compartilhando corretamente, Thaís. Sim? Uhum. Tá sim? Tá bom. Então, eu gostaria só de fazer uma contextualização da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, que é um órgão do Ministério Público destinado a prestar apoio aos promotores de justiça na sua atuação da defesa da fauna, e também fazer a interlocução do Ministério Público com a sociedade civil organizada, com a academia e com outros órgãos públicos. Ela foi criada em 2017, mas a sua gênese tem origem no Grupo Especial de Defesa da Fauna, que foi um grupo criado pelo Ministério Público, composto por membros e servidores do Ministério Público que atuavam sem prejuízo de suas atribuições originárias. Esse foi um primeiro passo do Ministério Público de Minas Gerais na atuação especializada na defesa da fauna e é hoje reconhecido como uma boa prática pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, ela agrega atuação em todos os municípios mineiros. A nossa atuação é estadual. Então, há muitas pessoas que até confundem, acham que a coordenadoria é uma promotoria, né, quando, na verdade, nós só atuamos para prestar apoio aos promotores especializados, né, como o doutor Júlio, que falará em seguida. E nós recebemos, então, demandas do Estado todo, e eu trouxe aqui para os senhores algumas dessas demandas que nos chegam, como, por exemplo, aluguel de lhamas para festas, escolas que realizam uma ação educacional no Dia dos Animais consistente em pintar pintinhos, né, de verdade, pintinhos vivos. Visitas a zoológico ou situação de maus tratos a zoológicos. Trouxe aqui também outras situações que chegam rotineiramente, né, maus tratos a animais em circo,
embora nós tenhamos uma lei municipal que proíbe, uma lei estadual que proíbe a apresentação ou manutenção de animais em circos, circos de touradas, né, que têm sido recorrentes no nosso estado de Minas Gerais, lamentavelmente, mesmo após a lei estadual, desafiando as nossas ações, aí, muitas vezes em âmbito estadual, vaquejadas, né, com todos os maus tratos inerentes, rodeios. Então, nós recebemos diversos temas à nossa apreciação. E, em muitos casos, nós percebemos assim, que não há uma intenção direta das pessoas de maltratar os animais. Faltava uma reflexão. E essa noção eu tive com muita certeza quando meu filho, de 3 anos, chegou na minha casa cantando uma música que ele tinha aprendido na escola, em que ele cantava que ele era o caçador, ele era o maioral e ele ia matar a onça pintada. E quando eu fui até a escola do meu filho, a acolhida não foi muito positiva. Eles disseram que a escola não poderia acomodar todos os interesses das famílias. Havia famílias que não gostavam de bruxas e que o meu problema era com matar onça pintada. E assim, eu discordei veementemente porque matar a onça pintada, ainda que numa cantiga infantil, ela representa uma violência, né, contra seres que sentem, contra seres que valorizam a nossa vida, a sua própria vida, e também podem representar a violência no futuro contra grupos vulneráveis, né? Nós temos aí teorias, como a teoria do elo, a teoria do link, que suportam essa constatação. Então foram esses elementos, né, que me conduziram à professora Aleluia, quem eu já conheço há alguns anos, e admiro profundamente, né, o seu trabalho, o seu conhecimento, e foi uma oportunidade, né, de reencontrar a professora Aleluia, quando eu apresentei essa demanda que era nossa, da coordenadoria, do Ministério Público, ela nos acolheu e trouxe, né, as melhores reflexões que nós precisávamos, né, com todo o conhecimento. Ela trouxe reflexões profundas, mas ao mesmo tempo respeitosas e delicadas a respeito de temas tão tormentosos e tão caros para o Ministério Público. Então, a nossa expectativa com o lançamento desse guia é que nós possamos mobilizar mentes e corações, né, para que haja uma construção de um mundo menos hostil para os animais, né, e que haja prevenção de maus tratos, né? Então, não quero de modo algum perder tempo da fala da professora Aleluia, mas deixo aí os meus contatos, né, contatos da coordenadoria, e desejo aí a todos, né, uma boa palestra. Obrigada, promotora Luciana. Eu acabei antecipando a sua fala, mas agora eu passo para o promotor Júlio César Luciano. Boa noite, senhoras e senhores que nos assistem. Em nome do Ministério Público de Minas Gerais, gostaria muito de agradecer a presença de todos os senhores e, particularmente, agradecer do fundo do coração a todos aqueles que participaram da elaboração desse guia. E o meu compromisso aqui vai ser com a mesma brevidade e que foi tratado o guia. Um tema tão interessante e tão polêmico, tratado com muita profundidade, apesar da brevidade, e sem se esquivar de questões muito tormentosas e muito polêmicas. Eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que tiverem contato com esse guia, de pouco mais de 60 páginas, e o lerem, nunca mais serão os mesmos com a questão animal. Mesmo aqueles que se preocupam com a questão animal e até alguns ecologistas certamente vão se identificar com alguma das várias situações descritas naquele guia e que nos toca de forma que nós mudamos o nosso posicionamento diante daquelas questões e com as quais certamente convivemos e de forma que pensávamos que valorizava o animal e, no entanto, tinha uma repercussão muito ao contrário do que nós pretendíamos. Como, por exemplo, levar animais para a bênção em dia de São Francisco, como, por exemplo, passar perfume no animal, pintar as unhas, colocar gravata, dia do pet na escola, onde atitudes essas com as quais certamente pessoas, inclusive preocupadas com a causa animal, participaram e certamente, com a leitura do guia, vão mudar a sua visão, a sua forma de enxergar essa questão, essa e outras questões. Portanto, eu agradeço muito a professora Aleluia e,
sinceramente, até a mim, que trabalho com essa questão, foi um guia que me tocou muito e me fez refletir sobre várias questões sobre as quais eu também não me atentava como deveria. E, portanto, eu encerro aqui essa minha breve fala, assim, desejando a todos que tenham a oportunidade de terem o contato com esse guia e, certamente, o início de sua leitura vai ser arrebatadora e vai conduzir até o fim. Muito obrigado. Obrigada, promotor Júlio César. Agora eu passo a palavra para a presidente do Cinep de Minas Gerais, Zuleika Ávila. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos ouvindo e principalmente a quem partilha, né, essa tela com pessoas tão maravilhosas, tão importantes na vida nossa, né, de escola. O sindicato já tem uma parceria com o Ministério Público já há algum tempo, em outras ações também. É um prazer, uma honra para nós dividirmos com o Ministério Público ações, principalmente ações educativas. A gente acredita que é na escola que é o lugar ideal para que as coisas aconteçam, né? A gente tem visto isso nesse período de pandemia, a falta que a escola faz para que as coisas aconteçam, né? Os pais, principalmente, têm sentido isso muito, né? Ficar sem a escola, o quanto isso é prejudicial. E só mesmo através da educação, só mesmo através de tudo isso que a gente tem lido e que nos impacta, é que a gente consegue fazer essa transformação e essa modificação de hábitos, né? Então, muito se fala em sair da caixa. Sair da caixa é quebrar paradigmas, quebrar hábitos e costumes que, a princípio, a gente não vê nenhum mal, mas que quando a gente lê, né, o manual escrito pela doutora Aleluia, que eu falo com ela que, além de uma parceira, amiga, a gente está sempre se encontrando, ela é da educação e eu também estou há 40 anos nessa área educacional, e quando a gente faz a leitura, a gente vê o quanto a gente ainda não consegue enxergar essas dificuldades dentro da escola, que ainda são propostas de ações que são totalmente contrárias às ações que nós já deveríamos ter enxergado isso antes, né? Mas a gente acredita muito que essas parcerias, e a gente tem feito muitas parcerias, eu vou citar uma parceria muito interessante também, que foi quando nós fizemos parceria com a BH Trans, né? Quantos alunos hoje veem nos pais e corrigem os pais em função de que aprenderam na escola, em função da nossa parceria, né? E eu acredito que a Aleluia é nossa parceira lá no sindicato, além de ser diretora de escola, mas já fez palestra na escola, lá no sindicato, e a gente acredita que é através dessa fala, né, dessa conscientização, dessa mudança desses hábitos, que nós vamos conseguir sair dessa caixa que nos foi colocado e que a gente, às vezes, tenta escapulir, e quando a gente tenta escapulir, a gente vê com outros olhos, enxerga de outra maneira o mundo que, às vezes, para a gente é o normal, né? Então, quando a gente lê a cartilha, a gente fica surpreso de falar, nossa, eu já fiz isso, eu já fui numa festa onde deram peixinho, né? Tantas ações que a gente não enxerga e que a gente passa a enxergar, e eu acho que é só, gente, só através da escola, da educação, dessa quebra de paradigma, é do sair da caixa, é do ver a vida diferente, enxergar as pessoas diferentes, as várias bandeiras, né? A gente também é dito, várias bandeiras, cada uma tem uma bandeira, a gente vem com uma missão, né? E a doutora Aleluia faz um trabalho maravilhoso nessa área, e eu tenho aprendido muito com ela, né? E, mais uma vez, agradecer ao Ministério Público, que sempre foi nosso parceiro, e nos colocamos à disposição para criar estratégias e estruturas que possam nos ajudar, né, na área educacional e também na divulgação do trabalho do Ministério Público, porque o Ministério Público carrega também um paradigma, um contexto, às vezes, muito fora até do que realmente ele é. Quando a gente fala em Ministério Público, o pessoal tem um certo receio, né? É um órgão que vai legislar, vai multar, vai investigar.
E a gente vê a dimensão do trabalho do Ministério Público, um órgão educativo, um órgão que ajuda na educação a formar indivíduos diferentes do que a gente tem. E foi tão difícil, gente, a gente chegar a uma sociedade como hoje. Nós já melhoramos muito, mas falta melhorar ainda mais. E eu acho que é nessas parcerias. Eu tenho dito muito nessa pandemia, um termo que eu gosto muito. Eu acho que nós temos que ter um pacto global, né? Um pacto conjunto, né? Não trabalhar individualmente, trabalhar sempre com as parcerias. Acho que as parcerias fazem com que a gente cresça, que a gente desenvolva outros conhecimentos que a gente desconhecia, e através do Ministério Público, através do trabalho da doutora Aleluia, eu tenho saído constantemente da minha caixa e buscado fazer também e contribuir um pouco por um mundo melhor, uma humanidade mais humanizada, né? E eu tenho certeza que esse trabalho conjunto só nos traz benefício e vai trazer muito benefício também para os nossos alunos. Por isso que o Cinep, né, que a gente tem tirado também essa palavra Cinep, a gente chama Casa da Educação, por isso que é a nossa Casa da Educação, onde a gente agrega tantos educadores maravilhosos, vem transformando e querendo fazer esse mundo melhor. E eu agradeço mais uma vez, né, a nossa parceria e me coloco também à disposição do que vocês precisarem. Muito obrigada aí pela vez, né, de falar, e agradecer a todos que estão nos ouvindo também. Obrigada. Muito obrigada, Zuleika. Agora a gente vai passar a palavra para a professora Aleluia Eriger, para compartilhar com a gente aí um pouco das reflexões que deram origem a esse guia tão especial. Boa noite para todos e para todas. Agradeço ao Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna e sua equipe de comunicação, na pessoa da doutora Luciana Imaculado e do doutor Júlio César, ao Cinep, na pessoa da Zuleika, Capitão Fernandes, Eliane Malta, e todos que se empenharam para viabilizar esta produção e garantir que mais pessoas tenham acesso ao seu conteúdo. Eu agradeço a todos pela audiência e deixo desde já um abraço para aqueles que irão ouvir a gravação. O título do guia, Animal Não Humano Presente, é uma afirmação da presença do animal não humano na escola, nas nossas casas, nos filmes e em nossas vidas. Disso ninguém duvida. A pergunta que faço é: como ele está presente? Como o representamos? Quais tradições e culturas perpetuamos? O subtítulo traz a expressão animais humanos e não humanos. Então, nós entraremos na conversa com as credenciais de que somos todos animais, do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Mamíferos, da ordem Primatas, da família Hominida, do gênero Homo e da espécie Sapiens. Essa ideia já nos enquadra e denuncia que, de forma indevida, nos posicionamos acima e fora, ocupando de forma totalitária e abusiva toda a paisagem. O conteúdo do guia está dentro daquelas lições que não sabemos, não queremos saber e torcemos o nariz para quem sabe. É o tipo de assunto que a sociedade não considera relevante, a mídia não costuma colocar na pauta, os governantes se esquivam em legislar, a teologia e filosofia silenciam e o currículo escolar ignora. Esse guia ele só foi possível pois há o despertar de uma nova consciência que atinge cada vez mais pessoas, acelerada pelas respostas cada vez mais contundentes que a natureza, a Mãe Terra, vem dando diante dos abusos do Homo sapiens. O ser humano, pelo bem ou pelo mal, revisita sua condição de centro do universo e é obrigado a considerar outros princípios,
como a interdependência entre humanos, não humanos e a natureza. Portanto, é com essa percepção ecossistema da vida que nos dispomos a rever outras tantas práticas presentes em nossa cultura, em nossas vidas e na escola. Com certeza, nós ouviremos discursos desmobilizadores. Pessoas que dizem assim, muita coisa mais importante para fazermos, para que perder tempo e recursos com os animais? Temos tantas pessoas passando fome, etc. Né? Pensem comigo, ninguém será capaz de resolver todos os problemas que nos afligem. Por isso, nós devemos olhar com bons olhos e com espírito de cooperação aqueles que renunciam ao seu tempo ou recursos em prol dos outros. Todas as causas que visam a melhoria de algo, que devolvem a dignidade a uma pessoa, que lutam pela preservação de um rio ou dos animais, deveriam ser encorajadas, pois elas não são excludentes, mas se fortalecem, visto que, como humanidade, pensando em um processo civilizatório, não deveríamos libertar apenas alguns. Benditos os pés daqueles que dedicam parte de suas vidas para o melhoramento de algo, nem que seja da própria rua. As bandeiras estão disponíveis para que cada um pegue a sua. Nós sempre falamos de respeito ou amor aos animais, mas nós sabemos que nosso raio de compaixão é curto e não abrange todos. O guia tem como ponto de partida esse animal, quase gente, que está no nosso sofá ou que dorme na nossa cama. Se eles pudessem falar quando olham para nós, o que teriam para nos dizer e ensinar em relação à defesa dos seus irmãos, os outros animais não humanos? O olhar amoroso e leal do animal, próximo de nós, é a luz que ilumina a escuridão, ou a janela que nós temos para vermos e ouvirmos os gemidos e lamentos que vêm das gaiolas, das cercas, das caixas, dos becos insalubres, dos zoológicos, do Pantanal em chamas, dos parques temáticos, dos confinamentos, das baias, dos galpões, dos aquários e de todos os outros espaços onde o animal não humano se encontra como objeto de nosso interesse ou prazer. Então, com essa luz, nós iluminamos a realidade também daqueles gatos e cachorros que estão perambulando pelas ruas, esquivando-se dos perigos constantes, seja do atropelamento, de pedrada, de crueldade. Eles se misturam na paisagem urbana, né, a crianças, jovens, idosos abandonados, em meio a tanta miséria e situação de risco. E nós podemos interferir nessa realidade com pequenas ações, como não comprar animais, apoiar programas que fazem eventos de adoção, ensinar as crianças, desde a educação infantil, que a adoção é uma demonstração de amor e cuidado com os animais. No capítulo 3, com o título Animal não é prêmio, nem brinquedo e nem surpresinha, nós iluminamos a realidade dos animais utilizados para distração de crianças ou de adultos. São os passarinhos, peixinhos, pintinhos, coelhinhos, tartaruguinhas, hamster. São mais baratos, fáceis de manter e, consequentemente, mais fáceis de descartar, assim que aquela novidade passa. Então, pelo baixo preço e facilidade de aquisição, eles são utilizados para distrair crianças, como surpresinhas em festinhas infantis, em shoppings, como brinde, prêmio de rifa ou prenda de festa junina escolar, ou até mesmo para trabalho de ciências. Nós abordamos também no guia duas outras práticas comuns em escolas, que são os viveiros e o uso de animais nos laboratórios de ciência, por exemplo. Aqui alguns dizem, mas qual o problema, né? Está morto mesmo.
depois eu falo sobre isso. Nós costumamos ver nos viveiros periquitos misturados com tartaruga e o que mais comportar, né? E nós precisamos nos perguntar qual o propósito e em que medida essa presença educa. Como o conteúdo desse currículo oculto interfere na percepção e na sensibilidade de crianças e jovens. Então, com a janela um pouco mais aberta e a luz acesa, nós conseguimos enxergar aqueles animais que estão um pouco mais distantes de nós, que são os animais silvestres ou selvagens, que podem ser nativos ou exóticos, terrestres ou aquáticos. Muitos são vítimas do desmatamento dos seus ecossistemas, para a expansão agrícola ou da pecuária, das queimadas, ou vítimas da perversa cadeia que engloba o traficante, quem transporta, quem vende, o estabelecimento e quem compra. Poucos se salvam do momento da captura até chegar ao seu destino. Alguns, normalmente os de maior porte, são usados em circos, que é uma prática vedada em Minas Gerais, como a doutora Luciana falou, mas que infelizmente não é realidade em todos os estados e municípios. Outros, quando estão doentes ou velhos, eles são descartados e abandonados em recintos minúsculos ou entregues em zoológicos. Agora, reparem que no círculo vicioso que alimenta vários processos que são penosos para os animais. Nós defendemos e destacamos os centros com veterinários e especialistas que entendem e sabem cuidar dos animais. Sim, isso é bem diferente, é diferente de quem cuida do animal para que ele possa render e ser mais explorado. Então, toda a nossa gratidão àqueles que cuidam dos animais para o bem dos próprios animais. Nós questionamos a existência de zoológicos que utilizam o animal como entretenimento. Olha só, nós passamos a vida sem ver um esquimó, um aborígene, um pigmeu, e nem por isso nós precisamos tê-los próximos a nós, entre grades, para conhecer seus hábitos e cultura, como foi feito até meados do século XX. Nós já podemos assistir filmes ou documentários. Ainda nesse campo do espetáculo e do entretenimento, nós temos os animais de grande porte que são utilizados em touradas, rodeios, vaquejadas, farra do boi e similares para atrair milhares de espectadores. Eu abordo esse assunto no capítulo 7, que tem o título de Diversão, Esporte, Cultura e Tradição. De quem, para quem, à custa de quem? Porque os simpatizantes desses eventos defendem com vários argumentos que os animais são bem tratados, que os instrumentos utilizados no rodeio não causam dor, que são práticas culturais, que são tradições ou que é esporte. Então, nesse capítulo, eu apresento contrapontos a esses argumentos. Não frequentar e nem apoiar esses eventos é o mínimo que nós podemos fazer. Nós que inventamos esse estado de coisas, podemos também desaprender e encontrarmos outras formas de nos divertirmos que não seja às custas dos outros seres vivos. Para celebrar e alegrar, não é preciso matar, derramar sangue, sacrificar ou abusar do animal. No capítulo 8, eu abordo o contexto complexo daqueles que nomeamos animais domesticados para consumo humano. Nós demos esse nome, né? Sobre eles pesa o nosso maior distanciamento ético e afetivo. Há um grosso véu ou uma dobra moral, que é uma expressão da Sônia Felipe, que nos impedem de enxergar maus tratos ou crueldade na forma como eles nascem, vivem e morrem. Aliás, nós preferimos não saber muito e muito menos ver. A gente se contenta em dizer que faz parte da cultura e ponto final. Com certeza, nós sabemos que o franguinho da Sadia não faz saltitante e feliz para a panela, né? Então, nesse sentido, o Yuval Noah Harari, ele é muito preciso. Ele diz no livro Homo Deus, abre aspas, o que torna a vida dos animais domesticados particularmente difícil
não é exatamente o modo como eles morrem, mas, acima de tudo, o modo como eles vivem. Fecha aspas. E o que aconteceu? Por que nós chegamos nesse ponto? Na década de 60, a década que eu nasci, o Brasil deixou de ser rural para ser urbano. Aquela imagem de galinha ciscando, as estações do ano definindo os ciclos do plantio, os agricultores arando a terra, a vaquinha mimosa com seu bezerro debaixo da árvore, dentre outras imagens, ficaram para trás. De forma sutil e bem lenta, tornando-nos seres artificiais. Não sabemos para onde vão nossos resíduos, o nosso ar é acondicionado, não conhecemos de onde vem a nossa comida, nossa água de garrafinha, sumiram os vagalumes, as mariposas, as joaninhas. Esse afastamento nos impediu de ver que os processos da vida no campo sofreram mudanças profundas. Mudou também radicalmente os bastidores da produção alimentar. Então, essa cortina fechada nos impossibilitou de avistar os bastidores onde ocorriam as mudanças. Então, desses animais, é possível extrair a carne, o couro, as entranhas, sua força, seus filhotes. Nós roubamos deles, sem nenhum constrangimento moral, sua liberdade, integridade física e sua vida. Por tudo isso, esses animais são definidos nos livros didáticos de geografia do 4º ano como recursos naturais renováveis. Ou seja, boi, vaca, porco, galinha, cavalo, peru, entre outros, podem ser renovados, reproduzidos novamente. E por motivos sociais, culturais, religiosos e devido ao gosto ou paladar, à economia, à tradição, não há interesse em questionar esses processos e hábitos que têm, para agravar ainda mais a situação, comprovadamente um forte impacto na crise ambiental. A cada nova garfada, nós podemos autorizar ou não que a indústria animal continue agindo. E esse é um capítulo que nós devemos considerar com muita compaixão e abertura. No capítulo 9 e 10, nós tratamos aquilo que ensinamos e que atrasam a consciência animal dos nossos estudantes, damos dicas e propomos sugestões de vídeos e filmes para quem quiser aprofundar no assunto. Bom, diante de tudo isso que foi dito, né, um panorama geral sobre como o guia foi organizado, o que nós devemos pensar como responsáveis pela formação das novas gerações? Nós precisamos ir mais fundo e nos atentarmos ao fato de que o cuidado com os seres humanos não prescinde do cuidado com o planeta e com os animais que eles vivem. Nós somos habitantes e companheiros de uma jornada de um mesmo habitat compartilhado. Daí sermos terráqueos, pois não somos indiferentes a nada que se refere ao planeta Terra, nossa casa comum, seus ecossistemas, as pessoas, os animais. A escola, ela faz no miúdo aquilo que a humanidade vem fazendo com os animais silvestres, com os rios, com as florestas e com os oceanos, porque prevalece em nós a lógica da gaiola, da jaula, do confinamento, da não liberdade, da submissão aos interesses do outro maior e mais forte. Definitivamente, nós precisamos inventar outras formas de entretenimento que não sejam à custa do outro animal não humano. Escola é lugar onde se ensina coisas que se esperam sejam boas, exemplares e condizentes com o hoje e o amanhã das pessoas e da coletividade na relação consigo, com outros, com a natureza e com os animais. Não se pode perder de vista o currículo oculto poderosamente ativado junto com a rifa de calopsita, a pescaria de saquinhos com peixes vivos, passarinhos e pintinhos como prêmio, cavalos amarrados em carroças, pega-leitão, passeios de llama, burrinhos para passeios, entre outras iniciativas. Não é possível conjugar educação, harmonia e beleza com correias, gaiolas, amarras, chicotes, abusos e exploração.
Então, é nessas iniciativas que acontece aqui e acolá, ao longo da escolarização básica, muitas vezes com o apoio da família, que se desencadeia o processo de naturalização do uso do animal como objeto. Sem que percebam, os educadores contribuem para o atraso da consciência animal das crianças e jovens. Infelizmente, algumas crianças e jovens despertaram a consciência animal apesar da escola. Os educadores, seja professores ou pais, diretores, políticos, magistrados e todos que estão em algum posto de decisão em relação à vida dos animais não humanos, deveriam se perguntar: nós precisamos? Os animais merecem? É dispensável? Ensina o quê? Para onde esse modelo está nos levando? Sempre foi assim ou queremos que seja assim? Como adultos, pais, mães, educadores, mesmo com todas as dificuldades, nós podemos dar início a grandes mudanças. Nosso silêncio não é inocente, já que hoje nós dispomos de informações e de conhecimentos que podem fazer um contraponto à atual situação. Eu termino com uma história que a doutora Luciana me pediu para contar. Quando eu assumi a direção da escola há 13 anos, eu me deparei com um viveiro no pátio. E aquilo me causou um certo estranhamento, porque eu já tinha uma consciência, né? E eu perguntava para as pessoas: para que tem um viveiro na escola? Para que tem aquele viveiro? As respostas eram muito vagas ou facilmente rebatidas, né? Então, nós decidimos que nós iríamos acabar com aquele cativeiro. E todas as etapas foram planejadas para que essa ação pudesse ensinar algo para os estudantes. Qual que é o fundamento dessa ação? E, ao contrário da lógica do cativeiro, os pássaros poderiam encontrar nas árvores o ambiente de acolhimento para fazer sua morada. As crianças poderiam acompanhar o ambiente de acolhimento, né? As crianças poderiam acompanhar esse trabalho de construção dos ninhos, o tempo de chocar, o cuidado da mãe, passarinho ali, a gente poderia ver o voo dos seus filhotes, ou seja, é o ciclo da vida, repleto de ensinamentos, respeito e beleza, é que deveria ocupar e ter lugar nas escolas. Definitivamente animal cativo não é educativo. Bem, agradeço a todos pela paciência e presto aqui a minha gratidão a todos os teimosos de ontem e de hoje que insistem em lutar por um mundo melhor para todos e todas, independentes da cor da pele, da etnia, da religião, do gênero e também da espécie. Especialmente eu agradeço ao meu filho Pedro, que 15 anos atrás tirou as vendas dos meus olhos para que eu pudesse enxergar, ver e ouvir toda essa realidade. Muito obrigada. Obrigada, professora Aleluia. Muito bom te ouvir, tanta clareza, objetividade, sabedoria, né? Obrigada. Uma coisa muito interessante que você fala no guia, e aí eu fiquei bem estimulada a te perguntar sobre isso aqui, é que o conhecimento, ele se especializou muito, a gente se deu conta da complexidade do mundo, e nessa questão do conhecimento se especializar, a gente perdeu a capacidade de conectar as coisas, as pessoas perderam a conexão. E aí, o que você pode dizer sobre isso? Como é que a gente pode contornar esse problema da especificidade do conhecimento que não se encaixa, às vezes, dentro da sala de aula e na vida, né? Essa é uma situação que já vem sendo denunciada já há algum tempo, né? Principalmente por pensadores, autores que pensam a perspectiva sistêmica da vida, né? Edgar Morin, Fritjof Capra, dentre tantos outros. Porque, de fato, a universidade, a escola, o conhecimento ele é disciplinar. Então, a gente aprende um pouquinho na geografia, um pouquinho na biologia, um pouquinho na sociologia, e só que nós não fazemos as conexões. Eu sempre uso um exemplo, porque eu acho ele muito interessante. Quando a gente escuta na televisão assim,
a gente escuta assim, super safra de grãos congestiona o Porto de Santos. O estudante, ou mesmo nós não somos capazes de pensar por que super safra, ou seja, super safra de quê? Que grãos são esses? E por que o Porto de Santos? Né? Então, olha só, aí tem a ver com a plantação de soja, com a transformação dessa soja em ração, com a exportação para a China. Olha só, o que isso tem a ver com animal, o que isso tem a ver com desmatamento? Ou seja, a escola, da forma como que ela não ensina a partir de grandes fenômenos, ela dificulta essa associação. É tudo muito fragmentado. Entendi. E aí, por que você acha que é tão difícil para a maioria das pessoas entender que o animal não é coisa ou um brinquedo? É porque isso está enraizado na nossa cultura, né? Então, eu lembro, eu nasci em 62 e passei parte da minha infância numa casa que era ali no fundo do Santa Doroteia, né? Ali era a Rua Assunção, era estrada de terra. E, assim, a gente tinha galinheiro, criava porco, somos 12 irmãos, né? Então, você imagina, né? Para alimentar aquele tanto de gente. E, assim, eu nunca me preocupei com isso, porque isso é passado de mãe para filho, né? De você não se importar. Então, meu irmão fazia arapuca para pegar passarinho, tinha estilingue para matar passarinho. Isso era parte de uma cultura, né? Com o passar do tempo, com os estudos, Manifesto de Cambridge, que traz a questão da ciência, outros estudiosos da bioética, o conhecimento começou a circular. Tanto é que eu fui ter acesso a essas coisas não pela escola. A abertura da minha mente veio de uma forma muito assim, por acaso. Como eu disse, se não fosse pelo meu filho ter visto um vídeo de abatedouros de porcos e ter comentado comigo e começado a me mostrar coisas, eu continuaria da mesma forma. E olha que eu cheguei até o doutorado, eu nunca dentro da faculdade, da escola, tive acesso a essas coisas. Então, o que nós precisamos fazer trazer esse tema mesmo para ser discutido dentro da educação, e as redes sociais têm feito um grande serviço também e rompido com essas barreiras. Joia, eu vou tentar ler aqui uma pergunta de uma participante. Estou virando aqui porque meu telefone está virado. Olá, sou a Silvia da ONG Alianima, acho que é isso, né? Considero essa iniciativa muito pertinente, sobretudo por abarcar diversas temáticas inerentes à causa animal, não sendo um guia especista que se reduz a cães e gatos. Entendendo que a iniciativa com alunos é de suma importância, mas como levar essa discussão para além da escola? Como fazer com que a família também seja sensibilizada com o tema? Outro ponto, como trabalhar uma visão não especista com alunos dentro da esfera alimentícia, trazendo pontos da alimentação ética para o cotidiano de alunos e também para a escola em um contexto geral. Quem que perguntou? Como é que chama? Deixa eu voltar aqui. Peraí. É a Silvia, da ONG Alianima. Olha, a Silvia fez a pergunta mais difícil. Porque eu já escrevi um texto para a ANDA, né? Que eu falo sobre o silêncio dos responsáveis, né? É como se esse assunto fosse proibido para menores de 18 anos. É como se a escola não tivesse direito de abortar. E por que isso? Porque nós temos certeza de que se nós colocássemos banquinhos de escola para que as crianças pudessem ver o que é feito com a galinha pitadinha, as crianças iam mudar radicalmente. E hoje, muitas crianças, elas passam a se recusar porque elas ficam sabendo de coisas. Então, eu penso que, principalmente na questão alimentícia, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer
a redução de produtos de origem animal, eu não rompi de uma vez por outra, levei 3 anos e sempre eu falava para as pessoas, você tem que deixar à medida que seu conhecimento aumenta, porque isso tem que ser algo que vem de dentro de você com uma força muito grande. Ninguém é espiritualmente superior porque faz isso ou aquilo. Você tem que entender qual a sua trajetória. E uma das coisas que causa entrave é porque se alguém chega para você e diz que se você não comer a carne, você vai adoecer, você vai morrer, você vai isso, aquilo, as pessoas têm medo. Porque a escola não ensinou que proteínas existem fonte vegetal e animal. Então, que você pode suprir a sua necessidade nutricional sem a necessidade, se essa for a sua opção. Então, eu acho que a escola ela não tem que impor, mas ela tem que ser alternativa. Então, por muitas vezes, quando eu estou sentada, as pessoas olham para o meu prato e falam assim, mas você não come carne? E a proteína? Olha o desconhecimento. Onde estão as proteínas? Né? Em todos os grãos, né? Nos feijões, nas combinações. Então, isso faz parte de uma dificuldade, de uma falha da nossa formação, que é a formação dos pais, que hoje são pais, e que ficam apavorados se o menino não toma leite, né? Sendo que o cálcio ele é verde escuro, a gente esquece de onde tem fonte das coisas. Então, Silvia, esse é um assunto espinhoso, é um assunto difícil, a escola ela tem que tratar disso com muita delicadeza. O que eu percebo como diretora é que tem as crianças e os jovens é que têm nos preocupado, que têm nos procurado. Não porque você falou nada, mas porque eles viram e eles estão nos pressionando a tratar desse assunto. Joia. E você já observa, Aleluia, alguma mudança de percepção e sensibilidade nas crianças e jovens da geração atual sobre essa temática? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito assim, como eu disse, por que esse guia ele sai esse ano de 2020? Porque muitas pessoas vieram antes de nós e criaram condições para que hoje a gente pudesse estar fazendo isso, né? Então, as crianças que estão hoje na escola, e principalmente os adolescentes que têm acesso à rede social, eles estão tendo conhecimento, informação, independente da escola, apesar da escola, independente dos pais. Então, não adianta, ou nós aceitamos abordar desse assunto com base em fatos, dados, evidências da ciência, ou a gente deixa de ser relevante, porque a escola é para quem, então? É isso. Sim. A Sabrina Naves, de Pedro Leopoldo, ela perguntou como abordar o tema do rodeio numa localidade onde isso é tradição, né? Então, assim, é uma pergunta até mais ampla que eu tento te fazer. Como é que a gente pode vencer as barreiras que, às vezes, a tradição, a cultura, a própria família, a escola e a grande mídia, como você disse, colocam nessa discussão e que dificultam o avanço na consciência animal? Olha, eu falo para todo mundo que está me ouvindo. Mentalidade é algo que se muda na longa duração, tá? Então, o que nós estamos fazendo é lançando a semente na terra. Provavelmente nós não vamos colher ou não vamos ver muitas coisas, tá? Então, quando você pega tourada, vaquejada, esses tipos de espetáculo, você enfrentar essas pessoas que defendem é muito difícil. Então, no aniversário da cidade de Contagem, o prefeito anterior deu como presente um rodeio, né? E a escola, que eu sou diretora, está na cidade de Contagem. E o questionamento que nós fizemos é esse presente que uma cidade precisa, né?
E aí nós começamos a pedir para que houvesse show, mas que rodeio não. E conseguimos 7.222 assinaturas. Eu ocupei a tribuna da Câmara de Vereadores, discursei durante 20 minutos, levando as razões do porquê não, ou seja, a educação ocupando uma tribuna para cooperar com o entendimento, não para brigar, mas para entender, olha, nós somos os adultos, nós estamos agora fazendo a diferença ou não. Então, vamos pensar. E logo depois, os vereadores aprovaram por unanimidade um projeto de lei, só que aí o prefeito vetou, e quando voltou para a Câmara novamente, aí a pressão foi muito grande, levaram até boi, cavalo para a porta da Câmara de Vereadores para fazer pressão mesmo, e marcava, desmarcava, e acabou, muitos vereadores não foram no dia, né? E passou novamente. Então, é isso. A gente pode olhar isso como um fracasso da nossa parte? Não. Eu acho que nós fizemos a nossa parte. Algumas pessoas foram atingidas por isso. Algumas pessoas pararam para pensar. Quem sabe, numa próxima geração, tem mais elementos para essas pessoas agirem e conseguirem, de fato, essa mudança. Então, é lento mesmo, não é fácil vencer isso, a gente tem que lutar contra uma mídia poderosa, contra lobby, contra a economia que gira em torno disso aí. Então, não é fácil, mas é o que temos, né? Sim, eu acho que aí você já abordou um pouco das perguntas da Marta Monteiro e da Isa Oliveira, né? A Marta pergunta, ela observa que ela acha que os adultos é que precisam ser mais educados ainda, né? Por serem responsáveis por levar esses assuntos para casa, para as crianças. E como é que a gente educa os adultos, né? A questão dela é essa. E a Isa Oliveira também pergunta como é que tem sido a abordagem, a receptividade por parte dos alunos, dos pais, das equipes, quando se trata isso nos ambientes de sala de aula. Assim, se você conseguiu abordar isso, você consegue abordar profundamente esse tema? Olha, todas as vezes que eu conversei, porque eu nunca me ofereço para falar com os alunos. É sempre assim, se eles me perguntam, se eles pedem uma palestra, professores normalmente pedem, ou então utiliza textos que eu escrevo em produção de provas. Então, eu percebo que o alunado que nós temos, inclusive muitos pais, eles já têm uma outra consciência. Quando você pega os estudantes da terceira série do ensino médio que estão saindo, eles têm uma outra visão, eles dominam o linguajar, eles sabem criticar. A nossa cantina já apresenta várias opções de cardápio, tanto de proteína vegetal quanto de animal, ou seja, você não fica como sendo um ET ali dentro, né? Então, eu percebo que provavelmente o grande movimento vem e virá dos jovens, virá dos jovens. Eu acho, às vezes eu fico meio desesperançosa com os mais velhos, sabe? Com a mente muito cauterizada, muito arraigada, ninguém quer abrir mão de nada, né? As pessoas não param para refletir, e com isso é mais cômodo o filho também não inventar moda, né? Melhor o filho não inventar moda, não mexe com isso não, vai atrapalhar nosso programa, eu não vou mudar minha forma de ser. Agora, não adianta, os jovens vão fazer essa mudança, queira nós ou não, é uma questão de tempo. Então, quem quer ir para uma vanguarda, que trate de correr. Sim. E fala para a gente um pouquinho, Aleluia, sobre a relação. Qual que é a relação entre a crise climática, né, que a gente está vivendo, e essa nossa relação com os animais? Olha, a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que completa 5 anos,
traz uma expressão que chega um momento que ele diz assim: nunca é demais repetir, tudo está interligado. Então, essa ideia de conexões, da interdependência, que é um princípio da ecologia, e de que nós vivemos numa mesma casa comum, nos faz entender que não tem como você pensar numa casa comum que tenha como morador apenas o homem, o animal humano. Então, se a gente quer pensar o que está acontecendo com o planeta como um grande sistema vivo, como James Lovelock já falou na década de 70, né? Nós temos que entender qual que é a vida que pulsa aqui no planeta. Então, se eu vou invadindo, se eu vou expandindo as fronteiras e vou entrando nos ecossistemas, onde tem os animais, eu vou poluindo os mares, os oceanos, eu não me importo com os corais, com fitoplânctons, eu não me interesso com isso. Eu vou avançando e depois eu fico sem saber por que nós estamos tendo eventos climáticos extremos, emissões de gases de efeito estufa. A gente não associa isso com a agropecuária, com a poluição de rio, dos lençóis freáticos, do consumo de água. Então, aqui não daria para a gente abordar tudo isso. Mas se as pessoas se interessarem, no guia eu dou sugestões de vídeos, né, para que as pessoas estudem, pesquisem, para poder ver essas relações. Então, aquilo que acontece com aquele animal, aquilo que está acontecendo lá na floresta, vai nos afetar. A fumaça do Pantanal está caindo na chuva lá do sul, né? A conferência de Estocolmo que aconteceu foi em 72, né? É porque em 69 teve chuva ácida lá na Inglaterra, mas por conta da poluição, aliás, teve chuva ácida em Estocolmo e a poluição era na Inglaterra. Então, essas conexões que nós estamos fazendo e a forma como nós abusamos, olha só, nós temos mais cabeça de boi do que habitante no Brasil. Isso é bizarro. Nenhuma espécie no reino animal se multiplicou dessa maneira. Então, nós acabamos com os animais silvestres e existe somente nós e aqueles animais que nós criamos para a nossa alimentação. Então, isso, a gente está rompendo os elos de um grande ecossistema e a conta vai chegar, como já está chegando. Aleluia, você falou aí da encíclica Laudato Si, tem mais gente perguntando sobre ela aí. Há 5 anos você escreveu, né, um estudo chamado Encíclica Laudato Si e a Educação. Qual a parte que nos cabe? Você fala sobre o trato com os animais nesse artigo, sim, nesse material? Logo, eu sabia que o Papa Francisco iria lançar uma encíclica e que o assunto era a questão ambiental. Logo de cara, eu tentei, saiu num dia, eu já imprimi e já comecei a ler, porque eu queria saber qual a abordagem que o Papa Francisco ia dar. Porque se excluísse a questão dos animais, eu ia ficar muito triste. Porque, para mim, não tem como você falar de ecologia integral sem considerar todos os entes da natureza. Ecologia integral, que só fala do ser humano, do bem do ser humano, da pessoa, parará, parará, tem alguma coisa errada. Não tem como. Não é hierarquia, são relações que nós precisamos preservar. Então, eu li a encíclica e fui anotando tudo que eu percebia que ele dizia sobre as pessoas, sobre o meio ambiente ou o planeta e o que ele escrevia sobre os animais. E aí eu produzi um livreto, né, que eu dei esse nome Laudato Si, a educação, qual a parte que nos cabe. Nós podemos, inclusive, doutora Luciana, quando a gente enviar o guia para as pessoas que se inscreveram, colocar o link desse texto que eu fiz, desse pequeno livreto, porque eu pego exatamente o que tem pelas pessoas, pelo planeta e pelos animais.
e o que a educação tem para fazer com isso, né? Mas é aquilo que eu falei naquela época, e foi interessante que eu falei em alguns lugares, eu não sei quem nem por qual via, mas eu sei que esse livro chegou nas mãos do Papa Francisco. Passado um tempo, eu recebi uma carta agradecendo, né? E isso eu fiquei muito assim, muito satisfeita, porque quando eu escrevi esse texto, né? Como criança, quem quer brincar põe o dedo aqui, né? A gente, quando era criança, porque já vai fechar. Eu queria chamar as pessoas para conversar, eu queria interlocutores, e eu não tive interlocutores. Parece que as pessoas liam o livro e ficavam mudas, né? Parece que elas ficavam assim, impactadas porque implicava as pessoas, né? Então, não existe educação, alfabetização ecológica para os outros. Existe uma mudança que é para nós, começando de nós, que vai afetar políticas públicas, que vai afetar Ministério Público, pai, mãe, família, é todo mundo, né? E eu sei que o tempo está acabando, e eu queria, assim, citar algumas pessoas que, como eu não posso homenagear todo mundo, né? Mas eu gostaria que essas pessoas que estão nessa luta e que com certeza impactaram na minha formação, se sintam contempladas. A Silvana Andrade, da ANDA, né, que tem esse trabalho maravilhoso, a Vânia Nunes, a Elizabeth, a Samila Moll, a Adriana Torres, Flávia Quatros, o Franklin, que é um dos pioneiros de resgate de animais, ele desce no Rio Arrudas, ele usa rapel, né? Ele deu a vida dele pelos animais. A Eliana Malta, o Capitão Fernandes também, Mariana Liceia e a doutora Luciana também, essa gracinha de pessoas. Ou seja, eu estou falando de pessoas do nosso círculo aqui, mas quantas outras, em todos os estados do Brasil, estão fazendo alguma coisa. A gente não quer hierarquia, a gente não quer deixar. E eu digo, você não olha o idoso, a criança, etc. e tal. Pelo contrário, uma das coisas que eu aprendi com meu pai foi o olhar da compaixão. Porque ele era uma pessoa que parava para acudir pessoas na rua. Aos domingos ele visitava pessoas no presídio, ia visitar idosos abandonados no hospital e parava para pegar cachaceiro que estava caído na rua. E isso ele me ensinou a olhar para os pés das pessoas, olhar para as mãos das pessoas. Eu aprendi a compaixão com meu pai, com minha mãe, olhando para as pessoas. A única coisa que eu fiz foi alargar esse raio de compaixão para os animais. Então, todos nós, juntos e unidos, em torno de uma mesma causa. Muito obrigada. Obrigada, professora. A gente tem ainda muitas perguntas, mas, infelizmente, pelo tempo, né, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Quem sabe em outra oportunidade, a gente possa aí trazer a professora Denise novamente. Eu vou passar a palavra agora para o... Obrigada, professora, mais uma vez, foi maravilhoso. Para o capitão José Fernandes, da ARPA, para que ele também possa fazer algumas considerações sobre o tema. Boa noite a todos, né? Realmente, parabenizar a doutora Aleluia, doutora, realmente a gente fica agradecido de poder participar desse grupo aqui, que a gente sai melhor, viu? Depois que a gente ouviu essas palavras do senhor aí. Nós somos militantes da área, né, da causa animal, nós estamos no caminho certo, que nós temos que buscar realmente a conscientização e através Nós tivemos essa semana uma situação importante, porque num posto de gasolina próximo à cidade de Cláudio, aqui da Cesta Itapecerica, um cidadão com um carro placa de São Paulo estava estacionado e uma criança detectou que havia pássaros dentro desse carro. Pelo barulho, ela percebeu. E ela falou com o pai não titubeou e acionou a polícia militar, que esse cidadão tinha ido em Itapecerica e feito esse tráfico de animal, né, querido esses pássaros, estava levando para o interior de São Paulo para fazer a comercialização. Então, foram apreendidos 50 e tantos pássaros que estavam em caixas de papel, né, na mala do carro.
Então, a gente percebe essa iniciativa, nesse trabalho que a gente está tendo aí, acho que isso aí surge um efeito muito positivo, em que pese ser, né, paulatinamente, devagar, e às vezes leva gerações, mas realmente agradecer a todos e a ARP está à disposição, novamente parceira desse projeto importante. Um abraço a todos e boa noite. Obrigada, capitão Fernandes. E agora eu passo a palavra para Eliana Malta, da ONG Rock Bicho. Sonha. Eliana? Eliana está ouvindo a gente? Acho que não. Ela, não, né? Ela está com o microfone fechado. O microfone dela está desligado. Eliana, seu microfone tem que ligar aí. Isso. Desculpa. Olha, gente, fica até difícil dizer alguma coisa após essa fala da professora Aleluia, a quem eu admiro e respeito. Foi muito abrangente, muito completa, né? Que tenhamos a nossa visão biocêntrica, que vamos humanizar essa relação dos animais, vamos honrar o nome de humanos e respeitar toda forma de vida. Nós somos coabitantes desse espaço lindo criado para nós aqui, né, por um ser maior, para que a gente ame uns aos outros, independente se os outros têm penas, se ele tem bicos, se ele tem escamas, se tem flores, se tem frutos, enfim. A questão de respeitar os animais e o meio ambiente não é só uma questão filosófica, é uma questão de sobrevivência. E que possamos ser mesmo seus guardiões. Depois do estudo de 2012 do Philip Lowe, onde foi provado que os seres são sencientes, não dá para dizer mais, eu não sabia. Todos nós sabemos que eles sentem. Então, que a gente seja a sua voz, que a gente vá sempre lutar por eles. E se eu ainda não consigo ter essa visão ampliada, a ponto de olhar animais de produção, animais silvestres, domesticados, domésticos, que eu comece com aquele que está na minha frente. Que eu não espere só por ONGs ou por protetores, que eu ampare, que eu proteja, que eu resgate, que eu ame. Muito obrigada pelo convite, estou honrada e agradeço em meu nome e em nome da família Rock Beach. Muito obrigada, Eliana. Então, eu agradeço a todos e a todas. Esse encontro virtual, esse evento vai ficar gravado, vai ser disponibilizado também. O guia virtual também vai ser disponibilizado no site do Ministério Público, dos parceiros, provavelmente. E a gente deseja a todos e a todas uma boa noite e que vocês possam compartilhar esse guia e mandar para o maior número de pessoas possível, para que a gente possa atingir os objetivos aí que a gente diz, todos eles, né? Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Boa noite.